Oi, eu sou a Cat, do Paixão Literária, e hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei de É Assim Que Começa, a continuação de Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Antes de começar a falar a sinopse e os meus pontos positivos e negativos do livro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas resenhas, deixe um joinha para ajudar no engajamento desse vídeo, e caso você queira adquirir esse livro ou qualquer outro, acesse nosso link da Amazon que tá aqui na descrição. E bom, antes de começar a falar também, precisamos lembrar de que esse livro, Assim Que Começa, é a continuação de Assim Que Acaba. Então assim, tem spoiler desse primeiro livro. Do segundo livro, o livro que eu tô fazendo resenha pra vocês, não tem nenhum spoiler, obviamente, mas se você não leu Assim Que Acaba, eu não aconselho você a assistir esse vídeo, porque você vai pegar spoiler. Porém, aqui no canal a gente tem outras resenhas de livros da Colleen Hoover, como Até o Verão Terminar, Uma Segunda Chance, Layla, Se Não Fosse Você. Eu vou deixar todos esses vídeos da Colleen Hoover aqui nos cards e na descrição do vídeo também, caso você queira ver outras coisas da Colleen Hoover. Agora que eu já dei os meus avisos, vamos começar a falar sobre É Assim Que Começa. Esse livro é uma continuação direta de Assim Que Acaba, ou seja, exatamente no momento em que esse livro acaba, o próximo livro começa. A gente não tem nenhuma passagem de tempo entre um livro e outro. Então, o meu conselho maior é você ler um em seguida do outro. Eu tinha lido É Assim Que Acaba há muitos anos atrás, então eu fui reler pra realmente ter tudo bem fresco na minha memória, e eu preciso admitir que eu não lembrava de muita coisa da história. Bom, no Assim Que Começa, a gente vai ter a Lily, que tá passando por um momento de cura. Ela se separou do ex-marido dela, do Riley, e ela tá aprendendo a conviver com isso. Ela tem uma filhinha pequena e os dois compartilham a guarda. A filhinha passa praticamente a maior parte do tempo com a Lily, mas alguns dias ela fica com o Riley. E a Lily tá aprendendo a lidar com tudo isso, que apesar dela estar divorciada do ex-marido dela, ainda assim, ele não vai simplesmente sumir da vida dela. Infelizmente, ele sempre vai ter que conviver, os dois sempre vão ter que conviver juntos. Então essa é uma coisa que a Lily tá tentando se acostumar a entender, que principalmente quando você tem uma criança envolvida, as coisas são um pouco diferentes. E como se isso tudo não bastasse, outro drama que vai entrar na vida da Lily, mas de uma forma bem melhor, é o Atlas, que vai aparecer de novo na vida dela. Eles vão se reencontrar, eles já se reencontram, né, no finzinho do livro anterior. E aqui a gente vai ter um Atlas que vai convidar ele pra sair, ele vai aceitar. Ela ainda tá meio preocupada com tudo, ela tá preocupada com o Riley, que sempre teve muitos ciúmes do Atlas. Então a Lily, ela vai estar ainda muito insegura se ela deve dar essa outra chance pra se apaixonar de novo, pra entrar em um outro relacionamento, mas ainda assim ela vai aceitar o pedido, e o nosso livro vai seguir a partir disso. Eu não vou contar mais nada sobre a sinopse desse livro, porque eu acho que isso é tudo que você precisa saber pra você querer ler esse livro ou não, mas a gente tem outros pontos muito interessantes. O primeiro ponto, que pra mim foi um dos pontos mais positivos que a gente teve na nossa história, é que esse livro ele vai ser um pouco mais focado no romance entre a Lily e o Atlas. Então a gente vai ter um lado do Atlas muito forte na nossa história, tanto que esse livro ele é dividido em ponto de vista. A gente tem sempre um capítulo da Lily e um capítulo do Atlas, o que fez com que a gente realmente conhecesse o Atlas, coisa que, na minha opinião, a gente não tinha tanto em Assim Que Acaba. Apesar da gente sempre gostar do Atlas, né, pelas cartas que a Lily conta no primeiro livro, a gente não conhece realmente o Atlas, e aqui a gente vai conhecer ele. A gente vai passar pelo menos metade do livro com ele, então a gente vai ver mais sobre o passado dele, sobre os traumas, os medos. A gente vai realmente conhecer o Atlas, e essa pra mim foi uma das partes mais positivas desse livro. Conhecer esse personagem, ele me lembrou um pouquinho o par romântico de Uma Segunda Chance. Assim, no comecinho me veio na cabeça, mas eu não acho que eles sejam muito parecidos, mas ainda assim me veio na cabeça. Também é outro personagem que eu gostei muito de ler da Colleen Hoover. Mas enfim, o Atlas, ele é um personagem que é muito bom a gente conhecer mais. A gente vai ter outras situações, outros dramas entrando na vida desse casal também, que não é apenas o Riley e tudo que envolve isso. A gente vai ter coisas do passado do Atlas vindo à tona, e sinceramente foi uma surpresa que eu não estava esperando. Quando eu tava ali mais ou menos em 30 e poucos % do livro, eu meio que tinha entendido qual era o caminho que o livro queria seguir, mas eu sentia que tava faltando alguma coisa, e a gente tem aí uma virada na história de um outro personagem que vai entrar, e pra mim esse personagem que entrou fez muito sentido na história, fez com que eu me apegasse ainda mais aos personagens, me apegasse ainda mais a essa história,
e realmente ficasse mais empolgada ainda para ler. Outros pontos positivos, sem a menor dúvida, é um ponto positivo que eu sempre falo da Colleen Hoover, que é a escrita dela. A escrita dela sempre é maravilhosa. É sempre muito gostoso de ler os livros dela. Eu li praticamente o livro inteiro em um dia. É maravilhoso, é uma escrita muito fácil, muito rápida. É uma história que você geralmente entra com muita facilidade. E esse livro não aconteceu diferente. Apesar de que, pra mim, foi um livro meio difícil de ler. Não vá achando que o livro vai ser as mil maravilhas, porque definitivamente não vai ser. O livro não vai ser só rosas e arco-íris, porque a gente vai ter a Lily sofrendo. As coisas não vão melhorar do nada. No fim, a gente vai ter um final feliz, sim, pra Lily, mas ainda assim a gente vai ter um momento de que vai ser difícil de ler, que a gente vai passar raiva, passei muita raiva, sei lá, até uns 70% no livro, sei lá, a gente passa raiva. Eu, sinceramente, passei mais raiva do que passei no primeiro livro. Eu ainda acho que o primeiro livro é mais difícil de ler do que o segundo, mas eu passei mais raiva desse segundo livro. E aí que a gente entra num ponto negativo, que na minha opinião foi o único ponto negativo desse livro, mas é que eu senti, quando eu tava lendo, um pouco uma descaracterização do Riley. Calma, eu vou explicar pra vocês. Quando a gente tá lendo É Assim Que Acaba, a gente tem um personagem que a autora faz com que a gente se apaixone e depois vai mostrando as coisas ruins desse relacionamento. Vai mostrando o lado mais tóxico dele, vai mostrando o lado mais obsessivo, ciumento, até chegar no lado agressivo que o Riley tem e que acontece tudo que acontece no primeiro livro. Porém, isso sempre é sempre mesclado entre coisas boas e coisas ruins. Justamente para mostrar essa dificuldade de sair de relacionamentos tóxicos e abusivos. O problema é que quando a gente vai para Assim Que Começa, né, a continuação, a gente tem um Riley que parece que só tem as coisas ruins. Parece que a autora escreveu para que ele simplesmente seja odiado 100% do tempo. Não que em algum momento ele tenha sido o mocinho da história, mas eu senti um pouco isso. Eu senti que a gente não tem essa mescla de coisas que tinha no primeiro livro, que era justamente o que fazia com que ele tivesse essa dificuldade e, enfim, que é o que acontece simplesmente em muitos relacionamentos. Então, essa foi uma coisinha assim que não me fez diminuir estrelas, que não me fez gostar menos do livro, nem nada do tipo, mas foi algo que eu reparei enquanto eu tava lendo. Eu senti muito mais raiva e angústia quando ele aparecia nesse livro do que no primeiro livro. Então, enfim, e uma coisa que a própria Lily diz no primeiro livro é que ninguém é exclusivamente bom e ruim. E nesse segundo livro eu senti que a autora escreveu Riley sendo só exclusivamente ruim, sabe? Então, isso foi algo que me chamou um pouco a atenção enquanto eu tava lendo. Como eu disse, não foi algo que atrapalhou a minha leitura, mas ainda assim foi algo que eu fiquei meio assim, acho que poderia ter trabalhado as coisas que ela trabalhou, os pontos que ela trabalhou de uma forma um pouquinho diferente. Mas o livro, apesar de ter essas problemáticas, de ter o Riley na vida, tentando causar um pouco de problema ali no romance do Atlas e da Lily, ainda assim a gente vai ter um foco nos dois, a gente vai ter um foco no par romântico. E sinceramente foi incrível ver esse relacionamento florescendo e, enfim, é maravilhoso. A gente vai ter cartas, a gente vai ter passagens do diário da Lily que a gente já leu no primeiro livro, mas aqui visto pelo Atlas. Porque muitas vezes ela vai ler pra ele as passagens do diário dela e ela vai deixar ele ler também. Então a gente vai ter tudo isso visto pelo lado do Atlas. Como eu disse, a visão do Atlas pra mim foi um dos pontos mais positivos da nossa história. É um livro que vai doer e ao mesmo tempo é muito bonito de ver as pessoas se recuperando das coisas. Como eu disse, não é um livro que vai ser o tempo inteiro flores e arco-íris. Afinal de contas, é a Colleen Hoover, ela sempre vai fazer a gente sofrer um pouco, mas ainda assim foi um livro muito gostosinho de ler. É um livro que a gente vai ter um final feliz, que a gente vai ter a Lily finalmente tendo o final que ela merecia ter. Então é um livro muito bonito, muito gostoso de ler. Se você é fã da Colleen Hoover, se você é fã desse livro, de Assim Que Acaba, eu aconselho sim você a ler esse livro. Eu não cheguei a favoritar a história, eu gostei muito, mas ela não me pegou tanto quanto algumas histórias da Colleen Hoover. Então eu não cheguei a favoritar, mas dei 5 estrelas, ainda acho maravilhoso. Fiquei muito feliz com o final. Quando eu vi que esse livro ia ser lançado, admito que eu fiquei com um pezinho atrás, pensando... será que era necessário mesmo? Porque eu gostava de como o livro tinha fechado, apesar de não ser um final
completamente feliz pra Lily. Ainda assim, eu tinha gostado de como o livro tinha fechado. Então, eu fiquei meio assim, meio não sabendo se eu ia ler, se eu não ia ler. Decidi ler e foi uma escolha muito boa. Eu gostei muito do livro. Como eu disse, eu não acho que seja o melhor livro da Colleen Hoover, não acho que seja perfeito, mas ainda assim foi um livro muito gostoso e que fechou pra mim esse ciclo da Lily muito, muito bem. E outra coisa que eu pensei quando comecei a ler é que uma questão que me veio na cabeça é sobre o quanto essa autora queria escrever esse livro e quanto foi por pressão dos fãs. Tanto que na própria nota da autora ela fala que ela nunca imaginava dar continuação a esse livro. Ela fala que gostou da experiência, mas que não era algo que ela imaginava. Então, essa foi uma sementinha que me criou na cabeça até que ponto a nossa pressão de fãs, e eu me coloco como fã da Colleen Hoover, influenciam o autor. Mas, enfim, ainda assim saiu um livro maravilhoso e que eu fiquei muito, muito feliz de ter lido. Mas essa é uma sementinha que eu gostaria também de colocar na cabeça de vocês. É até que ponto a gente faz pressão em cima dos autores a escreverem coisas que nós queremos ler. E, enfim, foi algo que me veio na cabeça. Se você pensou algo do tipo, escreva aqui nos comentários pra mim, ou a sua opinião sobre isso também. Vou ficar feliz em ler. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem curiosidade de ler, como eu disse, dê uma chance porque eu acho que vale a pena sim ler esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um beijo e até o próximo!